Já sei, você também quer se aventurar e mexer com aquela argila que seca ao ar, mas não sabe por onde começar e precisa de algumas dicas para se sentir um pouco mais confiante no processo? Eu também estou no período de aprendizagem, mas nesse vídeo eu vou compartilhar algumas coisas que eu já aprendi até agora e que podem te ajudar. Para começar a mexer com a argila, coloca aquela sua roupa de ficar em casa mesmo para não ter perigo de sujar. E uma dica muito amiga é lembrar de prender o cabelo antes de começar os trabalhos, porque vai por mim, você não vai querer encostar no cabelo com as mãos sujas de argila. E só lembrando, não é aconselhável você utilizar a argila seca para criar peças funcionais de cozinha, como pratos, copos, então foca nos itens decorativos. Você não precisa ter nenhum material super sofisticado, dá para começar com o básico mesmo. O principal instrumento vão ser as suas mãos, um pouco de água, a argila seca ao ar, um rolo, pode ser improvisado como o meu mesmo, estilete, pincéis, papel manteiga, alguma coisa com a ponta fina, tipo um palito de dente ou de unha, uma régua, uma lixa fina, eu uso de unha mesmo, e um paninho úmido. Uma das primeiras coisas que você precisa saber é que utilizar água ou fazer uma misturinha de água com argila é essencial para você utilizar durante todo o processo, pois ela vai ajudar na hora de unir pedaços ou para suavizar as marcas da peça. Então, para fazer a misturinha, é só colocar um pedaço de argila num potinho, em seguida ir colocando um pouquinho de água. Eu vou dosando pelo visual mesmo, então vou colocando um pouquinho de água e se achar que precisa de mais, aí eu vou adicionando aos poucos. O ideal é ficar com a consistência de uma pasta líquida. E se você, como eu, tá sempre de anel, aconselho retirar tudo para não sujar e não ter perigo de deixar marcas na peça. E aí, na hora de abrir a massa, evite criar peças muito finas, porque isso facilita criar rachaduras e a peça pode ficar muito frágil. Agora, se você quer unir duas partes mais facilmente, faça riscos na diagonal nas áreas que deverão se unir. Aplique a pastinha ou a água nessas áreas e vai suavizando com o dedo e de leve com as unhas, assim elas vão se unir melhor e a junção ficará quase imperceptível. Outra técnica legal é utilizar moldes para criar peças de diferentes formatos. Eu não tinha nenhum molde próprio em casa, então utilizei um copinho de vela para exemplificar. Ou então dá para utilizar algum objeto para criar padrões ou detalhes na peça. Misture elementos na massa para criar uma textura diferente. Eu utilizei, por exemplo, pó de café. Mas na verdade você pode usar qualquer coisa que tenha pequenas partículas. O efeito fica super legal e ninguém vai dizer que é pó de café. Quando for lixar a peça, limpe bem o pó com um paninho úmido, tanto a peça quanto o local de trabalho. E você pode utilizar canetinhas, marcadores permanentes para criar desenhos, pinturas, escrever alguma coisa, o que a sua imaginação mandar. A melhor tinta para pintar a argila seca é a acrílica, e se for de boa qualidade, ela já vai servir até para selar a peça. Caso contrário, talvez seja necessário você utilizar algum selante para uma melhor finalização. Você também pode pintar a argila durante o processo, assim você altera a cor na massa, e dá até para criar um efeito marmorizado. A única coisa é que geralmente a cor fica mais pastel, e quando seca fica até um pouco mais claro, então leva isso em consideração.
Para lavar as mãos, utilize uma escovinha velha ou uma esponja que já ajuda bem. E tem que esperar secar 100%, pelo menos 24 horas, e dependendo da peça pode ser até bem mais. Utilize o senso crítico e, na dúvida, espera mais um pouquinho. E não adianta tentar acelerar o processo de secagem, porque isso pode criar rachaduras, então não tente secar com secador ou deixar embaixo do sol quente. O melhor é secar em temperatura ambiente. Mas se mesmo assim alguma rachadura aparecer, você pode consertar preenchendo com mais massa e homogeneizar com água ou com a nossa misturinha. Se precisar pausar o trabalho em alguma peça, guarde ela num pedaço de papel toalha umedecido e coloque dentro de uma embalagem com tampa. Assim você conserva a umidade e pode continuar o trabalho de onde parou sem problemas. De tempos em tempos, limpe o seu rolo ou qualquer outro instrumento que esteja utilizando para não ter perigo da sujeira secar e acabar deixando marcas na sua peça. E dá para misturar o trabalho da argila com outros objetos, como eu estou fazendo aqui com essa garrafa de vidro. E você também pode tirar vantagem do tempo de secagem. Se perceber que algo está errado durante a secagem, você pode consertar na mesma hora, antes que esteja 100% seco. E quando terminar, não jogue os restos fora. Junta tudo, guarda no pacote e ainda põe dentro de um outro plástico, tirando bem o ar, assim você não desperdiça nada. Então essas foram as minhas dicas para você começar a trabalhar com argila seca também. Se tiver alguma dúvida, comentário ou souber de alguma outra dica que eu não falei aqui, deixa aqui embaixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tentei reunir o máximo de informação que eu consegui sobre o assunto. Então se você gostou, por favor, curte esse vídeo, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!